vieram carros novos, mais modernos, mais possantes, mais seguros, sim ou não? Mais bonitos. Quando a gente olha, às vezes, alguns carros, né, do passado, e a gente compara com os de hoje, a gente fala, olha, quanta mudança, quanta tecnologia, não é? Existe hoje nos carros. Quando eu era criança, eu me lembro quando eu era adolescente, e nós não tínhamos o que tem hoje, né? Hoje a gente consegue ver qualquer pessoa de longe. Basta a gente ligar o celular, não é? Fazer uma chamada de vídeo, você vê e fala com pessoas no mundo inteiro. Mas quando eu era criança, eu não sei se você se lembra disso, tem alguém aqui que se lembra? Mas a gente ia no orelhão com uma ficha de telefone. Quem já foi no orelhão? E aí, quando a gente era garoto, e aí tinha que ligar para a namorada, aí você tinha que comprar ficha. E a ficha acabava rápido. Então você tinha que acelerar a conversa, porque a ficha acabava. Quem já usou telefone de ficha aqui? Pois é, como que as coisas mudam. Quando a gente olha hoje, né, para a gente falar com as pessoas, né, quando eram de outros estados, outras cidades, demorava, né? Às vezes, uma vez por ano, no Natal, as famílias ficavam esperando, mães, os seus filhos, para verem os filhos, verem os seus entes queridos. Às vezes a namorada, o noivo, a noiva, que às vezes trabalhava longe, e para ver, era só no fim do ano ou nas férias, porque não tínhamos o que nós temos hoje, essa tecnologia, né? Veja como que as coisas mudaram, como que as coisas se fizeram novas. Olha para essa pessoa e fala assim: tudo se fez novo, tudo se renova. Fala, a glória da segunda casa é melhor que a primeira. Então, querido, eu quero falar agora para vocês, assim como a vida, ela é hoje 2.0, né? Vamos colocar assim, ela foi 1.0 e hoje ela é 2.0, ela se renovou, ela se atualizou. Quando você olha o primeiro computador, aí você dá risada. Quem lembra do primeiro computador? Virou peça de museu. Então, as coisas se fizeram novas. E você sabia que Deus também fez isso na nossa vida? Por isso que o nosso tema hoje é fé 2.0. Olha para essa pessoa e fala, fé 2.0. Meu Deus, pastor Gamonal, o que é isso? É uma fé tecnológica? Você vai entender. A fé 2.0, nós fazemos um contraponto com o primeiro modelo de fé que se manifestou no mundo, que foi na velha aliança. Quando Deus, Ele começa a se manifestar ao homem, o que nós chamamos de Velho Testamento, vamos colocar assim, ali, em todo o Antigo Testamento, em toda a velha aliança, existiu uma fé 1.0. Uma fé, um tipo de fé. Mas aí, quando Jesus, o Cristo, Ele se manifestou, então veio para o mundo a fé 2.0. É como se o mundo saísse do celular tijolão para os smartphones de hoje. Totalmente novo, totalmente inovador, totalmente atualizado e eficaz. Para vocês terem a ideia, em todo o Antigo Testamento, sabe quantas vezes você vai encontrar a palavra fé? 49 vezes. No Novo Testamento,
você encontra, só no Novo Testamento, 240 vezes. 240 vezes. Enquanto que na Velha Aliança, você encontra fé 49 vezes. Mas eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 10, versículos 16 ao 22. Eu vou ler o texto rapidamente, e depois eu vou fazer uma breve explanação, e para que você entenda onde o Espírito de Deus, Ele quer chegar com isso aqui hoje, para trazer o resultado que Ele já preparou para a sua vida. Para que você aprenda que você precisa se desvencilhar da fé 1.0, que é aquela fé religiosa, é aquela fé ligada à velha aliança, aquela fé que os religiosos aprenderam, mas que não funciona. Ela não é eficaz, ela não traz resultados. Hebreus capítulo 10, versículo 16 vai falar assim: esta é a aliança que farei com eles. Deus falando por boca do profeta Jeremias. Aqui o texto, o autor de Hebreus cita o profeta quando foi profetizado isso, essa nova aliança. E ele fala assim: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais sacrifício pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo nós um grande sacerdote sobre a casa de Deus, olha o que ele diz: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Diga graças a Deus. Esta é a fé 2.0. Porque até aqui, a lei, a velha aliança, o Antigo Testamento, ela trouxe uma fé que, comparando aqui agora, ela era o tijolão. Quem está entendendo, gente? Era o tijolão, o celular tijolo. Ele foi necessário? Foi na época, porque sem ele você também não falava. Já foi um avanço. Quando você compara o tijolão com o orelhão das fichas que eu citei aqui, já foi o que? Mas vamos falar a verdade, se compara com hoje? Não se compara com hoje. Então, o apóstolo Paulo, ele fala de uma fé que se manifestou no mundo, mas ela se manifestou 2.0, atualizada e completamente poderosa comparada à fé 1.0, a fé da aliança anterior. E isso, o profeta Abacuque também, ele profetizou no capítulo 2, versículo 4, ele também falou assim: e o meu justo viverá pela fé. Essa é uma das vezes que o Antigo Testamento fala de fé. Uma das 49 vezes. O Antigo Testamento, vou repetir, fala de fé 49 vezes. O Novo fala 240 vezes. Amém, queridos? Você vê que já potencializou, né? Potencializou. E quando você fala de nova aliança, o apóstolo Paulo, que foi quem o Senhor chamou para pregar a nova aliança, você sabe quantas vezes ele falou em todas as suas cartas e epístolas? 142 vezes. Preste atenção. Das 240 vezes que o Novo Testamento,
incluindo os 4 evangelhos, incluindo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo foi quem mais falou de fé. Porque nos textos dele, nas suas cartas e olha que o Novo Testamento não foi só ele quem escreveu, mas as suas cartas e epístolas, elas superaram na questão da fé. Ele falou por 142 vezes, em todos os seus textos, incluindo tudo que ele falou, tudo que ele escreveu, tudo que ele ensinou, fé. Ele falou fé. E são 2 coisas marcantes que Paulo falou, fé e graça. Olha para essa pessoa e fala, fé e graça. Porque ele falou de fé 142 vezes em sua obra, e ele falou 100 vezes de graça. A palavra graça, escrita e dita pelo apóstolo Paulo, aparece no Novo Testamento 100 vezes. E a palavra fé, 142 vezes. Por quê? Porque fé e graça se misturam. Não tem como ter graça sem fé, e não tem como ter fé sem graça. Amém, queridos? Então, eu quero que você entenda que esta fé que foi inaugurada por Jesus na sua morte na cruz, ela é uma fé superior àquela religiosa. Eu estou falando aqui, talvez existam pessoas aqui ainda religiosas, mas qual a fé que vai fazer se manifestar, por exemplo, a cura na sua vida de uma enfermidade? É a fé 2.0, é a fé da nova aliança, é a fé que foi atualizada. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, sim ou não? E é tão importante essa fé, que se não fosse, Paulo não teria falado por 142 vezes de fé. E para quem já escreveu aqui um livro, para quem já lê muito livro, para quem já fez algum trabalho acadêmico, você sabe que existe a palavra-chave. O que é a palavra-chave? São aquelas palavras que dentro de um texto, quanto mais vezes ela aparece, revela a intenção do autor. Quem está entendendo, queridos? Quanto mais vezes uma palavra aparece em um texto, seja um trabalho acadêmico, seja um livro, todo tipo de literatura, você vai encontrar. Quando você faz um trabalho acadêmico, você é obrigado, quando você faz um artigo, escreve um artigo científico, você tem que colocar lá resumo, e no resumo palavra-chave. Aí você tem que colocar todas as palavras que se sobressaem dentro daquele texto. E essas palavras-chave, elas revelam a intenção do autor, aquilo que predominou. E veja, nos textos de Paulo, no Novo Testamento, fé e graça mais aparecem. E preste atenção, como que isso é importante você aprender. Em primeiro lugar, qual a palavra que aparece no Novo Testamento? Jesus, por 973 vezes em todo o Novo Testamento. Em segundo lugar, a palavra Deus. Deus aparece por 740 vezes no Novo Testamento. Em terceiro lugar, Cristo aparece por 370 vezes. Em quarto lugar, Espírito, fazendo referência ao Espírito de Deus, aparece por 340 vezes. Agora olha só, depois da Trindade, olha o que aparece: fé, por 240 vezes. Depois da fé, graça. Graça. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso demonstra que, olha só, nada na Bíblia, em todos os textos do Novo Testamento, do Velho Testamento, da Nova Aliança,
é mais importante dizer, depois de Deus, depois de Jesus, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que mais aparece é fé e graça. E isso quer dizer que se você está aqui e você fala assim: pastor Gamonal, estou doente, como que eu tomo posse dessa cura? Você tem que abandonar a fé 1.0. Sabe aquela fé que você aprendeu de criança, que a religião te ensinou? E você tem que abraçar a fé 2.0, que foi inaugurada na cruz, que veio para nós com a morte e ressurreição de Jesus. E essa fé, ela traz resultados. Amém, queridos? Porque não adianta ter um tipo de fé e se você vive doente, se você vive querendo morrer, com depressão. Está cheio de crente por aí assim, que não tem paz, que não tem alegria, que não tem alegria de viver, não tem prazer de viver. Deu para vocês entenderem, queridos? E olha, para eu finalizar, eu quero dizer para você o seguinte: na velha aliança, olha isso, preste atenção, eu quero que você receba isso com fé no teu coração, para que a tua fé cresça nesta noite, e você veja se manifestar na sua vida aqueles milagres que você crê, e que você acredita que em Cristo eles já foram liberados para a sua vida. Mas preste atenção, na velha aliança, a Bíblia fala que quando Eliseu, ele se deitou sobre o corpo do menino que estava morto, o filho da sunamita, ele estava morto por 4 horas, 4 horas, quando Eliseu orou por ele, ele ressuscitou. Mas na nova aliança, Lázaro estava morto por 4 dias, e quando Jesus mandou, ele saiu do túmulo. Veja, olha a diferença, fé 1.0 e fé 2.0. Olha a fé na velha aliança e a fé na nova aliança. Vai falar para a gente também que quando, presta atenção, quando Eliseu orou, o machado flutuou na água. Quem já ouviu falar disso? Foi um milagre, um machado flutuar na água, mas isso foi na velha aliança. Agora, na nova aliança, quando Jesus falou para Pedro: Pedro, sai do barco e anda sobre as águas, ele andou sobre as águas. Nova aliança. Amém, queridos? Observe que houve uma atualização da fé. Essa fé se manifestou para nós de forma muito mais poderosa do que para os nossos antepassados, do que para os patriarcas, os profetas do Antigo Testamento. A Bíblia vai falar que Davi, ele creu em Deus, ele teve uma fé muito grande, e ele com uma pedra, ele derrubou o gigante Golias, na velha aliança. Mas na nova aliança, Jesus de Nazaré, ele foi para cima de uma pedra, chamado Monte Calvário, e lá, ele não derrubou um gigante não, ele derrubou Satanás. Essa é a fé 2.0, ela foi potencializada. A Bíblia vai falar também que Moisés, aquele que o Senhor o chamou para trazer a lei, vai dizer para nós que quando Moisés, ele tocou no Mar Vermelho, o mar se abriu. Mas na nova aliança, presta atenção, na nova aliança, Jesus abriu o céu e nós entramos.
é superior. Eu quero que você entenda que esse Cristo, ao qual você está aqui, hoje aqui, com seus irmãos, com as suas irmãs, talvez necessitando de uma cura, de um milagre, eu quero que você entenda que é esta fé que Paulo pregou. E nós só não encontramos mais de 142, porque nós não temos todos os escritos de Paulo conosco, como também não temos todos os textos que eles escreveram. Mas o que foi permitido chegar a nós, mas já serve de uma amostragem, né? Metodologia nos ensina isso, né? A amostragem já dá para a gente ver o tamanho da obra, como que os apóstolos falavam de fé, porque tudo é fé, irmãos, tudo é fé, tudo é fé e graça. Por isso que depois de Deus, Jesus, Cristo, a palavra que mais aparece no Novo Testamento é o quê? Fé e graça. Só que não tem como ter graça se não tem, e não tem como ter fé se não tem graça. Deu para entender? Quem entendeu? Então, se você está aqui e crê nisso, crê que a obra consumada da cruz, quando você olha aqueles milagres do Antigo Testamento, isso é fichinha. Quem está entendendo, queridos? Porque a nova aliança trouxe para nós, para a igreja, um poder superior, uma fé atualizada, potencializada, aumentada. Eu quero dizer para você que se esses homens e mulheres do passado, eles foram ousados, eles foram usados, muito mais nós hoje o seremos, se crermos. Muitos milagres maiores ainda. E eu creio que hoje aqui nós veremos milagres. Todo mundo que chegou doente aqui hoje vai voltar curado em nome de Jesus. Sabe por que vai? Porque eu não estou aqui falando de uma fé 1.0. Essa aí ficou para trás, pastor Zé Carlos. Eu estou falando de uma fé 2.0. Amém, queridos? Funciona ou não funciona? Funciona. Você pode ficar de pé. Eu quero unir a minha fé com você que está aqui. Todo mundo em pró. Quem está aqui hoje está na clínica, internado, lá passando tratamento. Quem está na clínica, mas está passando lutas interiores, internas, assim. Seja sincero, levanta a mão. Você está se tratando, mas aqueles pensamentos ficam assim na tua cabeça. Levanta a mão, levanta a mão. Sobe aqui quem está passando por isso. Só quem está dando esses pensamentos ruins.